Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais. Vamos iniciar mais essa EBD da Igreja Presbiteriana de Guiratinga. Vamos abrir as nossas Bíblias para fazermos uma leitura bíblica em 2º livro das Crônicas, capítulo 29, a oração do rei Davi. 2º livro das Crônicas, capítulo 29. Desculpa, meus irmãos, é 1º livro das Crônicas, capítulo 29. Eu anotei errado aqui a referência. 1º Crônicas 29, do versículo 10 até o versículo de número 13. Vai falar a respeito da oração de louvor do rei Davi. E assim diz a palavra do nosso Deus. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu e tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos ao teu santo nome. Amém. Vamos louvar, meus irmãos, com uma oração de louvor nesse momento. Quero pedir para a tia Orly estar nos conduzindo nessa oração, louvando ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos por estarmos na tua casa nesse dia que não é nosso, mas que é do Senhor. Te louvamos pelo privilégio que temos, mesmo nesse tempo difícil, de poder estar na casa do Senhor e ouvir a tua palavra. Que o Senhor renove as nossas forças e que nós possamos guardar a tua palavra profundamente em nossos corações. Te louvamos pelo teu cuidado conosco. Te louvamos, meu Deus, porque podemos ver a boa mão do Senhor a conduzir as nossas vidas. Nos ajude a confiar a cada dia no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar nesse intuito de adoração, nos colocando de pé. O grupo de louvor tem oportunidade nesse momento. Vamos nos colocar de pé para adorar ao Senhor. Irmãos, vamos louvar o Senhor com a música Lugar Secreto. O meu fogo
Senhor, os nossos louvores, Senhor, que possa ter sido em espírito e em verdade, Senhor. Que o Senhor possa estar encontrando verdadeiros adoradores, Senhor. E que o que a gente cantou possa ser uma verdade em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa ser a nossa alegria dia após dia, Senhor. Que a gente não venha estar alegres em independência das circunstâncias, mas que a gente venha estar alegre em independência do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. Abençoe a mensagem agora, Senhor. A porção da tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando. Senhor, a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Salmo 37. Salmo 37, nós vamos fazer a leitura do versículo 3º até o versículo 5º, de Salmo 37. Versículo 3º diz assim: Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Meus irmãos, no dia de hoje nós vamos dar início a uma nova série modular da nossa escola dominical, chamado Os Monstros da Pandemia. Enquanto nós refletimos a respeito desse currículo de escola dominical, a gente chegou à conclusão de que algumas coisas têm assombrado esse período de pandemia, têm assombrado os nossos pensamentos. Então, nós decidimos, colocar como título dessa nova série de estudos do mês de setembro, Os Monstros da Pandemia. E hoje, o monstro, o primeiro monstro aí da pandemia que será apresentado pelo evangelista Mateus, ele tem tudo a ver com esse versículo 5º do Salmo 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o tipo de versículo com um ensinamento que a gente está careca de saber. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós sabemos que nós devemos confiar no Senhor. Mas entregar o nosso caminho ao Senhor, às vezes, é algo difícil. Não é fácil. Porque mostrar-se dependente de alguém, ainda que esse alguém seja o próprio Deus, é algo que às vezes fere o nosso ego e que nós não gostamos de aceitar. Porque muitas vezes nós gostamos de parecermos autossuficientes. E é nesse erro de parecermos autossuficientes que nós começamos a querer fazer as coisas apenas da nossa maneira e esquecemos de entregar a nossa vida e o nosso caminho nas mãos do Senhor. Nós esquecemos que podemos confiar nele e que devemos confiar nele, porque o mais ele fará por nós. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa própria maneira, do nosso jeito. E essa autossuficiência, então, quando nós começamos a ver que as coisas começam a dar errado, gera em nós uma certa desconfiança, uma certa ansiedade. Mas como será que nós podemos vencer a ansiedade? Ansiedade é um tema que está, digamos assim, muito em alta nos dias de hoje, não é mesmo? Até antes da pandemia, nós ouvíamos falar a respeito de pessoas ansiosas, de transtorno de ansiedade e coisas afins. Mas parece que essa pandemia, ela tem intensificado essas coisas, assim como a ansiedade, algo que já existia e que já vem de muitos e muitos anos, mas que com essa pandemia foi ainda mais
intensificada. Então, é sobre esse assunto que nós vamos aprender no dia de hoje na nossa escola dominical. O primeiro monstro da pandemia é o monstro da ansiedade. Então, eu convido o nosso professor, o evangelista Mateus, que esteja assumindo aqui o seu lugar, e as crianças podem ir se dirigindo até o pátio para nós termos a nossa EBD infantil agora lá. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Como foi dito pela nossa missionária, hoje nós iremos iniciar a nova série de estudos no mês de setembro. E essa série tem o título como Os Monstros da Pandemia. O primeiro monstro que a gente vai estar buscando o auxílio da palavra de Deus para combatermos é o monstro da ansiedade. Eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nesta manhã. Filipenses capítulo 4. Do versículo 6 até o versículo 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 até o verso de número 13. Esse é o texto em que Deus irá nos auxiliar e irá nos disponibilizar para nós 5 armas poderosas para que possamos usar contra a ansiedade, contra o monstro da ansiedade. Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovar-se a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor, estamos aqui nesta manhã com o intuito de estudarmos a palavra do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, para que o Senhor possa nos capacitar no objetivo de resistirmos e assim prevalecermos diante do monstro da ansiedade, que tem assolado e aterrorizado a muitos, principalmente nesse tempo de pandemia. Que a Tua palavra possa nos orientar, que a Tua palavra possa nos fortificar, edificar e alimentar a nossa alma, para que assim nós sejamos conduzidos a viver de acordo com os Teus preceitos e assim, ao obedecer ao Senhor, sejamos abençoados. Que o Senhor possa nos instruir nesta manhã, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo para escrever a carta aos Filipenses, que esse Espírito possa se manifestar em nossas vidas nesse instante. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, o nosso irmão Renato, ele passou um vídeo na superintendência da EBD, e eu fiquei sabendo que aquele senhor que falou naquele vídeo, na verdade, é um jovem que tinha se caracterizado como um idoso, e naquele instante estava trazendo uma lição muito grande para a igreja, que ali deu oportunidade para ele falar. Na sua fala, naquela interpretação que ele fez, naquele teatro que foi montado, ele utilizou um trecho de um texto
de um autor chamado Jim Brown. Eu fiquei sabendo disso depois da escola dominical, que o presbítero Orlins me veio perguntar de quem era o texto, eu não sabia, ele me falou que era Jim Brown. Jim Brown é um ex-jogador de futebol americano que escreveu alguns livros, algumas frases, e ele é um cristão, e com isso ele escreve um texto cujo título é Entrevista com Deus. De forma poética, ele escreve uma entrevista que ele teve com Deus. Eu quero estar lendo o trecho que o jovem que acabou fazendo o papel de idoso leu na semana passada. Eu vou estar lendo de novo, porque esse trecho ele vai nos mostrar uma descrição do que é a ansiedade nos tempos de hoje, do que é o homem tomado e movido pela ansiedade que se manifesta no seu coração. Olha só o que ele diz, a pergunta que é feita, o que Deus acha, né, o que ele pensa a respeito dos homens. E ele pergunta, o que mais o surpreende a respeito dos homens? A resposta de Deus é a seguinte, que eles se chateiam em ser crianças, têm pressa de crescer, e então desejam ser crianças novamente. Que eles perdem sua saúde para ganhar dinheiro, então gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Que por pensarem ansiosamente sobre o futuro, eles esquecem o presente, de modo que não vivem nem o presente, nem o futuro. Que vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Esse trecho, Jim Brown, ele foi iluminado por Deus, para poder escrever essa entrevista que ele faz de forma poética, ele escreve esse texto maravilhoso. E esse trecho, ele faz uma descrição do que é a ansiedade em nossos dias. Realmente, nós temos pressa para poder crescer, e eu vejo isso na vida dos adolescentes. Se você quer elogiar um adolescente, você diga para ele que ele é maduro, que ele não parece a idade que ele tem. Mas se você chamar um adolescente de criança, você vai ter um inimigo mortal para o resto da sua vida. O adolescente não gosta de ser chamado de criança, de forma alguma. Agora, quando você vai se relacionar com um adulto, algumas pessoas não gostam de ser chamado de senhor e de senhora. Por quê? Querem ser mais jovens, querem se apresentar mais joviais. E nós podemos ver que o homem, realmente, ele gasta muito tempo, gasta dinheiro, vai em busca do dinheiro, e depois ele usa todo esse dinheiro que ele acaba procurando o restante da sua vida para poder recuperar a sua saúde, porque em meio ao esgotamento emocional que o homem vive, ele acaba sofrendo alguns problemas fisiológicos. E nós podemos ver que a nossa geração é uma geração de homens e mulheres que vivem como se não fossem morrer, que de forma aparente se apresentam como se fossem imbatíveis, mas morrem sem poder aproveitar, muitas vezes, as belezas que a vida proporciona. A ansiedade é dita por muitos como o mal do século. Alguns até dizem que a ansiedade é a emoção oficial da nossa época. Mas, quando a gente se depara com o apóstolo Paulo, e eu convido você a estar atentando os seus olhos para o versículo 6, Paulo está dizendo, não andeis ansiosos de forma alguma. Paulo fala isso no primeiro século da era cristã. O que nos leva a entender que a ansiedade não é algo que está limitado aos nossos tempos atuais. A ansiedade é um problema antigo, desde o primeiro século da era cristã, ou melhor, desde a queda do homem, sendo o homem criado para ter um relacionamento com Deus, sendo um homem criado para ter prazer em Deus, para depender de Deus, para confiar de Deus, e o homem desfrutava de tudo isso quando se encontrava num estado de perfeição diante do Senhor, mas a partir do momento que o homem acaba comendo do fruto proibido e acaba caindo em pecado, o homem então ele morre espiritualmente. Morte é separação e não inexistência. E a morte espiritual é a separação que nós temos entre nós e o Senhor. O homem, ele na condição de morto espiritual, separado de Deus, está à mercê de ter o seu coração tomado por ansiedade. Ele está à mercê de ter um coração tomado por turbulências, por inquietações. E é interessante que quando Paulo usa aqui a palavra ansioso, essa palavra no grego, a sua raiz, se nós formos fazer uma tradução literal, é a palavra dividido. E a pessoa que está ansiosa é uma pessoa que se encontra dividida na sua mente e no seu coração. Dividida pelo quê? Por pensamentos, sentimentos,
por forças que vão conduzir essa pessoa a ter certas apreensões, forças que vão conduzir essa pessoa a estar sofrendo por determinadas preocupações. E a própria palavra preocupação já nos leva a entender que é uma inquietação com algo que talvez não pode nem acontecer. A ansiedade presente no coração das pessoas, que faz com que elas estejam divididas nas suas mentes e nos seus corações, conduzem as pessoas para estarem até mesmo com receio do que vai acontecer no amanhã. E o cenário de uma pessoa que sofre com ansiedade é terrível e triste, porque em meio à ansiedade, a pessoa ela sofre com essa falta de coesão mental. Ela sofre com insônia, a mente não para, trabalha o tempo todo. Por isso que muitos que sofrem com ansiedade têm dificuldade para dormir. A pessoa que sofre com ansiedade, uma ansiedade presente na sua vida, ela transpira de forma excessiva, há uma aceleração dos seus batimentos cardíacos, há uma mudança na sua pressão sanguínea, fortes tensões musculares, com certas paralisias e terríveis dores de cabeça. É um estado de angústia, é um estado de sofrimento. E a ansiedade em nossos dias, ela tem se intensificado. Por quê? Porque estamos em um mundo pós-moderno, onde o homem prossegue com o ego inflamado, onde o ter é melhor do que o ser, onde os relacionamentos são líquidos, ou seja, são superficiais, onde as pessoas estão preocupadas em estarem adquirindo bens materiais aqui nessa terra e se encontram perdidas em meio ao imediatismo exacerbado, no qual as pessoas não têm tempo para poder ouvir umas às outras e não têm tempo mais para se relacionar com Deus. É por isso que a ansiedade ela tem se intensificado no nosso tempo. E é por isso que ela tem se apresentado como um mal do século, apesar dela ser um problema antigo. Desde os primórdios, desde a queda do homem, pessoas sofrem com ansiedade. E é importante nós entendermos desde já, meus irmãos, que nem toda ansiedade é pecaminosa. Nós não podemos fazer uma avaliação simplista da pessoa que está sofrendo com um problema de ansiedade. E muitas vezes nós temos a tendência de estarmos lidando com essas pessoas, avaliando elas com uma perspectiva, no sentido de querermos nos mostrar mais espirituais que elas. Pessoas que sofrem com ansiedade, que estão diante de nós, e nós somos impacientes, insensíveis, e falta o amor de Deus no nosso coração, a gente diz, não, isso aí é fora de Deus, isso aí é fora de fé no Senhor. E muitas vezes a ansiedade não é isso. Existe ansiedade pecaminosa, mas existem ansiedades que são até mesmo salutares. Você está ansioso para viajar com uma ansiedade moderada? Isso é algo normal. Você vai estar se preparando para uma viagem. Você está ansioso para apresentar o trabalho da faculdade, está ansioso para conhecer os pais da sua namorada, você que está ansioso para conhecer os pais do seu namorado, você que está ansioso pelo seu casamento, se isso for algo moderado, é algo salutar, porque vai te manter em alerta e você vai estar se preparando para alguns desses eventos que vão acontecer. Agora, há ansiedades que não são salutares, mas que também não são consideradas como ansiedades pecaminosas. Uma ansiedade que vem como uma sobrecarga emocional por conta do estresse presente no trabalho. É o que muitos médicos e enfermeiros estão passando hoje em dia. Eles estão estressados porque o nível do trabalho aumentou, por conta do cuidado que eles têm que ter com as pessoas que estão doentes. Eles estão com medo também de estarem contraindo o vírus. E por conta desse estresse, por conta dessa sobrecarga emocional, eles se encontram o quê? Ansiosos. Eles se encontram em meio a uma crise de ansiedade, em meio a um transtorno de ansiedade. Pessoas têm problemas com familiares. Isso pode desencadear também uma ansiedade que não é pecaminosa. Eu quero colocar aqui o exemplo de um rapaz chamado Ron, lá dos Estados Unidos. Ele é um jovem cristão. Ele lê a Bíblia, ele ora, mas ele sofre com um transtorno de ansiedade. Ele sofre com uma crise de ansiedade. Sabe por quê? Porque o pai desse rapaz é um homem de negócios. E ele quer que o filho dele arranje um emprego. E a pressão que ele exerce sobre o filho dele conduz o filho a um transtorno de ansiedade. Ele busca o Senhor, ele ora, ele coloca-se diante de Deus, ele lê Filipenses capítulo 4, versículo 6, mas ele não consegue se livrar desse transtorno de ansiedade por causa de um problema familiar. São N causas, várias causas, que podem levar uma pessoa a estar com ansiedade. Por isso que a gente não pode fazer uma avaliação e um julgamento simplista, de que ser ansioso
é a pessoa que não ora, é a pessoa que não crê em Deus. Agora, claro, existe a ansiedade pecaminosa. E o que é a ansiedade pecaminosa? É uma ansiedade decorrente de um coração incrédulo. É uma ansiedade decorrente de uma falta de fé em Deus, de uma falta de confiança, de uma dúvida a respeito da providência do Senhor. Paulo diz: não andeis ansiosos de forma alguma. Se o cristão, ele se mantém num estado de ansiedade, no qual é a ansiedade pecaminosa, ele está transgredindo, ele está quebrando o mandamento. Mas se a ansiedade na vida do cristão é um transtorno, é uma crise, por causa de traumas sofridos no passado, por causa de uma pressão, de um mau relacionamento com os seus familiares, ou por conta de uma sobrecarga, do estresse, do trabalho, ou de outros fatores que podem ser químicos ou fisiológicos, isso não é ansiedade pecaminosa. E nós precisamos ter esse discernimento para que nós não venhamos colocar uma carga enorme na vida das pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade e com crise de ansiedade. E muitas vezes a gente acaba colocando uma carga quando a gente faz uma avaliação simplista e acaba dizendo que isso é falta de Deus e que isso, de alguma maneira, é simplesmente uma falta de confiança no Senhor. É preciso que nós venhamos tratar a ansiedade o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque se nós não estarmos combatendo a ansiedade que causa certos males, a ansiedade que não é salutar, independente de ela ser pecaminosa ou não, ela pode trazer efeitos nocivos para o nosso corpo. Por exemplo, problemas cardíacos podem vir por conta de uma ansiedade que não é bem tratada. Problemas na pressão arterial, uma hipertensão tensional pode se desenvolver. Problemas emocionais também, se uma ansiedade não for bem tratada, ela pode acarretar uma depressão, um estado de angústia profunda. Se uma ansiedade não for bem tratada, ela pode partir para um nível de desespero maior e desenvolver uma síndrome do pânico. Esse cenário de pandemia é o cenário perfeito para que a ansiedade se apresente como um monstro, que tem aterrorizado e assolado vidas. E é preciso nós, de forma rápida, termos o discernimento da parte de Deus de como lidar com a ansiedade. De como lidar com esse monstro da ansiedade. À luz da palavra do Senhor, eu quero apresentar nessa manhã aos irmãos 5 armas que são poderosas. 5 armas aqui em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 13, que são capazes de nos fortalecer e que nós podemos usar essas armas para combater o monstro da ansiedade. Um detalhe, o apóstolo Paulo, ele não perde o tempo dele aqui nesse texto condenando a ansiedade. Paulo, ele não diz simplesmente, não andeis ansiosos. Paulo, ele fala como não andar ansioso. Paulo, ele vai gastar o tempo dele todinho aqui nesse texto, mostrando como tratar a ansiedade. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas mensagens, elas estão carregadas de um certo tipo de julgamento voltado a estarmos falando a respeito do pecado. É importante nós falarmos o que é pecado, mas nós esquecemos de estarmos mostrando como tratar o pecado. E esse é importante. E como tratar a ansiedade? Paulo vai nos mostrar 5 armas. A primeira arma está no versículo 6 e no versículo 7. Atente seus olhos para esses versículos. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí ele fala: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A primeira arma poderosa contra a ansiedade se chama oração. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas ele fala, em tudo sejam conhecidas. Esses sejam conhecidas não significa que Deus não sabe o que você está passando, mas que é necessário você verbalizar com Deus, você colocar para fora, desabafar com o Senhor. Tudo aquilo que está trazendo certa inquietação no seu coração, tudo aquilo que está causando ansiedade na sua vida, você tem a oportunidade de fazer conhecido diante do Senhor. Você tem a oportunidade de lançar no Senhor a sua ansiedade. E esse ensino está relacionado ao ensino do apóstolo Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu peço que o Wagner esteja lendo para nós esse versículo. Então Paulo está dizendo: em tudo sejam conhecidas diante do Senhor as vossas petições pela oração. Aí o apóstolo Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é o lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. E ter a certeza de que o Deus é aquele que vai cuidar da gente. Ter a certeza de que Deus está disposto a ouvir você. Ele vai estar te ouvindo, Ele vai ter a paciência para te ouvir. E você vai poder verbalizar com Deus, contar todos os problemas que estão acontecendo, que estão gerando ansiedade no seu coração. A oração é uma arma poderosa. E Paulo diz que é preciso nós estarmos utilizando dessa prática com súplicas, pela súplica. O que é a súplica? É um nível intenso de oração, no qual você vai estar contando os detalhes para o Senhor. Senhor, eu estou ansioso porque 11 horas da noite, os alunos me mandam mensagem. Eu quero dormir e eles querem saber a resposta daquela tarefa. Senhor, eu estou ansioso porque eu não estou entendendo o que o professor está querendo falar através dessa aula online. Senhor, eu estou ansioso porque eu não sei quando essa pandemia vai acabar. Senhor, eu estou ansioso porque eu quero jogar bola. A quadra não abriu ainda, o prefeito não liberou. Eu quero jogar bola, eu estou ansioso, isso está causando um estresse muito grande na minha vida. Senhor, eu estou ansioso porque no meu trabalho existe um fulano que tira minha paciência. É você verbalizar, contar os detalhes para Deus, verbalizar com Deus, desabafar com o Senhor. Infelizmente, Deus é a última pessoa que a gente procura. O que a gente faz? A gente procura alguns amigos, a gente procura já o psicólogo, procura o psiquiatra, mas nós devemos procurar primeiro quem? Deus. Aquele que vai nos ouvir, aquele que cuida de nós, aquele que nós podemos suplicar, aquele que nós podemos, num nível de intensidade de oração, verbalizar e contar tudo o que está acontecendo, porque afinal, Ele sabe o que está acontecendo, e Ele vai te entender, Ele entende a gente, Ele sabe o que nós passamos, e Ele cuida de nós. Por isso que é importante a gente estar lançando a nossa ansiedade diante do Senhor, com súplicas e também com ações de graça. O que é ações de graça? Atitudes de gratidão a Deus. O que é muito bom na hora da ansiedade, é a gente lembrar das bênçãos de Deus em nossas vidas. É você lembrar daquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus já te concedeu, aquilo que Deus tem feito, cuidado da sua vida. Ações de graças. Paulo orienta isso. Agora olha a promessa maravilhosa no versículo 7. Olha o que Paulo diz: e a paz de Deus. E aí é importante a gente fazer uma distinção entre a paz de Deus e a paz com Deus. Há uma diferença nisso aí. A paz de Deus é um sentimento, uma sensação de tranquilidade e segurança. A paz com Deus é um estado decorrente da justificação pela fé. Antes de nós conhecermos o Senhor, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Aí Deus nos deu a vida. Deus nos transformou, nos justificou pela fé e pelo sangue de Jesus. Agora nós estamos em outro patamar. Que patamar é esse? Nós estamos na situação de estarmos em paz com Deus. Mas, muitas vezes, o fato de estarmos em paz com Deus não significa que nós temos a paz de Deus. Porque vivemos em um mundo que está sob os efeitos do pecado. Somos pecadores e as pessoas que nos cercam também são falhas e pecadores. E muitas vezes a gente vai estar com o nosso coração inquieto. Mas, a partir do momento que a gente ora, desabafa com Deus, suplica diante do Senhor, utiliza de ações de graças, a paz de Deus, que é essa sensação de tranquilidade. É isso que Paulo fala aqui. A paz de Deus como um sentimento, ela vai estar presente em nossas vidas. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Meus irmãos, eu não sei se alguns de vocês tiveram a experiência de um dia ir na casa de uma pessoa que está no meio do luto, ou a pessoa que sofreu uma certa perda, e você vai com o intuito de consolar aquela pessoa, mas você que sai consolado. Por quê? Porque essa pessoa desfruta da paz de Deus. A paz que excede todo o entendimento. Paulo diz que a paz que excede todo o entendimento guardará. Essa palavra que guardará é do vocabulário militar. Os irmãos aí já serviram o exército, tiro de guerra, já fizeram a função de sentinela no quartel, não é mesmo? De guardar ali o quartel. E para fazer essa função tem que estar armado, né, com a escopeta, com a espingarda, para poder fazer essa função. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. O que significa isso? A paz de Deus como um guarda armado na porta do nosso coração e da nossa mente. A ansiedade vem, opa, aqui você não passa. Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está guardando o quê? A mente e o nosso coração
em Cristo Jesus. Veja que promessa maravilhosa. E o quão poderosa é a arma da oração. Nos Salmos, eu fico meio intrigado com Davi, porque tem alguns salmos que ele começa dizendo: Senhor, o Senhor está longe de mim. O Senhor me desamparou. Senhor, eu estou passando por essa situação. Davi, ele verbaliza com Deus, ele abre o coração dele diante de Deus. Aí o mesmo Davi começa dizendo que ele está se sentindo longe de Deus, ele termina o salmo: louvarei ao Senhor por toda a eternidade. Eu falei: Davi, você começou o salmo reclamando, começou o salmo desabafando com o Senhor e termina o salmo louvando a Deus, porque ele é inundado pela paz que excede todo entendimento. Se você abrir o seu coração com Deus, desabafar, você será abençoado com essa paz, que será o guarda da sua mente e do seu coração. A segunda arma poderosa contra a ansiedade. Vamos lá. Versículo 8. Essa paz é uma paz que vai inundar a nossa mente também. Afinal, ela faz a guarda da nossa mente e do nosso coração. E a segunda arma, no versículo 8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A segunda arma poderosa contra a ansiedade são bons pensamentos. A pessoa que se encontra no estado de ansiedade, a pessoa que está ansiosa, geralmente ela está com a sua mente repleta de maus pensamentos. Aqui na nossa mente ocorre uma guerra entre bons pensamentos e entre maus pensamentos. Nós somos os nossos pregadores, nós pregamos para nós mesmos muitas vezes. E em alguns momentos a gente enche o nosso coração e a nossa cabeça de mentiras. Como são essas mentiras? De que Deus não se importa comigo. De que o pecado que eu cometi no passado, Deus ele não me perdoou. E essas mentiras, essas maldades que vêm à nossa mente, que enchem a nossa mente, elas alimentam a ansiedade. Sabe qual é o local que a gente mais peca nesse sentido? Televisão e rede social. Rede social a gente vê coisa que a gente não quer ver às vezes. Parece ali, a gente vê e acaba guardando aquilo no nosso coração e vai se expressar na nossa mente. Porque muito do que aquilo que a gente pensa e sonha é síntese do que está no coração. E aí, você na televisão também, se a televisão tivesse como torcer ela, alguns programas jornalísticos, a gente pudesse torcer a televisão, saia sangue. Do nível de violência que os jornalistas acabam fazendo um certo sensacionalismo. E a gente acaba vendo aquelas notícias, acaba vendo também um boletim da Covid, a gente fica desesperado, a nossa mente se enche de incerteza, se enche de insegurança, a gente fica inquieto em relação se essa doença vai acabar ou não, e aí a gente acaba alimentando uma certa ansiedade na nossa mente, como também no nosso coração. Nós temos que encher, meus irmãos, a nossa mente com bons pensamentos. Infelizmente, nós enchemos a nossa mente com maus pensamentos. Nós temos que ter o discernimento que encher a mente com bons pensamentos não é pensar positivo, mas é você pensar aquilo que é correto. É isso que Paulo orienta aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, a verdade deve estar na nossa mente, como também no nosso coração. Tudo o que é respeitável, tira a imoralidade da sua vida. Tudo o que é justo, não pense na injustiça. Tudo o que é puro, tira toda impureza do seu coração, lute contra isso. Tudo o que é amável, o amor de Deus no seu coração vai fazer você ter pensamentos amáveis. Tudo o que é de boa fama, tudo que é alguma virtude, algum louvor, tem que ser isso que deve ocupar a nossa mente. E para isso é importante que a gente venha guardar o nosso coração. E o coração é a sede interior do homem. Para o hebreu, o coração é o touro do homem. É por isso que Salomão, lá em Provérbios, e eu peço que o Wagner leia para nós, no capítulo 4, no versículo 3, versículo 23, ele traz uma orientação importantíssima para nós. É necessário que a gente venha guardar o nosso coração. Porque se a gente não guardar o nosso coração estiver cheio de pecado, os nossos pensamentos serão pecaminosos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. E qual o segredo para que você possa ter pensamentos bons? Salmo 119, 11. Olha o que o salmista ele faz. E com certeza a consequência disso são bons pensamentos. Salmo 119, 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Então o salmista, ele guarda no coração dele as palavras do Senhor para não pecar contra o Senhor. Qual é a consequência disso? Bons pensamentos. Porque ele enche o seu coração do quê? Da verdade de Deus. Ele enche o coração dele de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é amável, de tudo aquilo que é a boa fama. Ele não perde o tempo dele enchendo o seu coração com bobagens, com abobrinhas, que vão alimentar uma ansiedade. É preciso que nós venhamos encher o nosso coração da palavra de Deus, para que a nossa mente seja repleta de uma boa teologia e de uma sã doutrina que vai nos auxiliar a ter bons pensamentos, meus irmãos. É preciso que nós venhamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Jeremias, no meio da crise do povo de Jerusalém, lamentando diante do Senhor, ele tem esse desejo: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E como uma luz em meio às trevas, ele se lembra da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Ele se lembra da fidelidade de Deus. Ele se lembra que Deus é a sua herança. Em meio a essa pandemia, não deixe o monstro da ansiedade te assolar. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. A misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor, o fato de que o Senhor é a sua herança, é tudo o que você tem. Para que você tenha bons pensamentos e não venha ter a sua mente dominada por maus pensamentos e assim venha alimentar a ansiedade. A terceira arma poderosa. Versículo 9. A arma dos bons relacionamentos. Nós precisamos de Deus, como também precisamos uns dos outros. Paulo diz, no versículo 9: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pensa na boa companhia que os filipenses tiveram. Apóstolo Paulo. Eles tiveram a oportunidade de ver o procedimento de Paulo. Eles tiveram a oportunidade de aprender com Paulo. Eles tiveram a oportunidade de serem pastoreados pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, que é o amigo desses filipenses, que é a pessoa que está orientando esses filipenses a vencerem a ansiedade, a não andarem ansiosos de forma alguma, ele diz a esses irmãos: tudo que vocês viram, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês ouviram em mim, praticar. Em outras palavras, não sejam cristãos teóricos, que sabem boa teologia, que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sejam cristãos que vivem a palavra de Deus. Vivam de acordo com as Escrituras Sagradas. Quero fazer um parênteses e dizer que tem muito cristão que está ansioso porque não tem orado, porque não tem tido bons pensamentos e porque não tem procurado bons relacionamentos. E tem caído numa ansiedade pecaminosa. Mas volto a dizer, essa avaliação requer uma certa reflexão. Não podemos fazer isso de uma forma simplista, para que assim não venhamos cair no erro de julgar algo que realmente não se faz presente na vida da pessoa, que não é uma ansiedade pecaminosa. Mas os filipenses tiveram uma boa companhia. O apóstolo Paulo: nós precisamos também de boas companhias, de pessoas que vão nos ouvir, de pessoas que vão se importar conosco, que vão nos amar. Precisamos de bons relacionamentos, verbalizar com Deus e verbalizar com amigos. A Bíblia diz: levai a carga um dos outros. Nós somos criados para nos relacionar com Deus e também nos relacionar com o próximo. Olha o que Salomão fala lá em Provérbios 17, versículo 17. A importância de termos boas amizades. Em todo tempo amo um amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo amo um amigo. Aí na angústia, momento de ansiedade, se faz o irmão. Procure essa pessoa. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Se aproxime dessas pessoas. Das pessoas que vão orar com você, que vão chorar com você, que vão sentir suas dores, que vão estar te acompanhando, que não vão te julgar pela ansiedade, que vão fazer igual o apóstolo Paulo. Não irão perder tempo condenando você porque você está ansioso, mas irão te conduzir a orar, a ter bons pensamentos e a buscar viver a vida cristã. Nós aprendemos por semelhança. Querendo ou não, nós somos seres influenciados e amizades influenciam. Quando você está se relacionando com uma pessoa que é influenciável, você começa a imitar essa pessoa. Quer ver um exemplo? Eu sou muito amigo do Wagner. E de vez em quando eu falo: e aí, meu 10? Por quê? Porque o Wagner fala: e aí, meu 10? E nós aprendemos o quê? Por influência. Nós aprendemos, de certa forma, porque estamos convivendo com pessoas que nós amamos, que nós queremos o bem, e acabamos que, no comportamento que aquela pessoa faz, a gente quer imitar. Por isso que amizades podem ser boas ou ruins, porque você pode ser influenciado para fazer aquilo que é errado. Procure pessoas que vão te influenciar a orar e a tratar a ansiedade, e a ser o seu parceiro ou a sua parceira de oração.
novamente eu digo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E Paulo diz, e o Deus da paz será convosco. Pensa que maravilhoso. A paz de Deus e o Deus da paz será convosco. Bons relacionamentos. Viver a vida cristã. A paz de Deus e o Deus da paz vai estar conosco. A quarta arma contra a ansiedade está no versículo 11 e no versículo 12. Paulo fala no versículo 10 que ele está alegre, porque o pessoal de Filipenses levou para ele uma oferta, através de Epafrodito. E Epafrodito é aquele que vai trazer a carta para os filipenses. E aí Paulo vai mostrar um contentamento, no versículo 11 e no versículo 12. Paulo diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí Paulo vai mostrar que ele está satisfeito no Senhor, que ele está bem resolvido com Deus, que não importa se ele é rico, se ele é pobre. É interessante que Paulo não condena nem a riqueza nem a pobreza. E a gente, às vezes, a pessoa que viveu uma vida toda de pobreza, ela está contente com a pobreza, quando ela fica rica, ela fica satisfeita. Ela compra o carro do ano, ela se sente culpada de estar usando o carro do ano. E muitas vezes aquela pessoa que passou uma vida toda na riqueza, ela vai para a miséria, para a pobreza, e ela também está insatisfeita. A gente é insatisfeito com tudo, no luxo ou na miséria. Não importa se estamos ricos, se estamos pobres, o que importa é o contentamento. Deus vai ter dia que Deus vai nos dar o pudim, como o pastor Paulo Sérgio bem diz. Mas tem dia que Deus vai nos dar também o arroz com feijão. E não importa se é o arroz com feijão, não importa se é o pudim. Nós temos que ter contentamento, plena satisfação em Deus. E, infelizmente, a pessoa que está no nível de ansiedade, ela tem um coração insatisfeito. E com isso ela não tem paz. E essa paz é uma paz que Paulo tem. Uma paz que é além das circunstâncias, que é independente das circunstâncias. Mas essa arma, ela depende de uma arma mais poderosa ainda, que está no versículo 13. A arma do contentamento, ela vem acompanhada de uma bazuca, que é capaz de destruir a ansiedade. Versículo 13. A última arma, a arma da dependência divina. Paulo diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo fala isso, Paulo quer dizer que, independente das circunstâncias, pode vir um problema que for, essa pandemia pode durar 10 anos, tomara que não dure. Pode durar 10 anos. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque a fonte de força que eu tenho é quem? É o Senhor, meu Deus. E eu vivo na dependência do Senhor. E no que consiste você viver na dependência de Deus e ser fortalecido por Ele? É o salmo que a missionária leu aqui, 37:5. Entregar o caminho ao Senhor. Confiar nele. E o mais Ele fará. Consiste em viver Mateus 6, 33, 34, que a gente sabe de cor. O que diz lá? Buscai, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal, viver um dia de cada vez. E no contexto dessa passagem, é interessante porque Jesus usa um argumento. O primeiro argumento que Jesus usa é do maior para o menor. O Deus que fez o corpo é aquele que pode conceder as vestes também. E depois ele usa o argumento do menor para o maior, as aves do céu, os lírios do campo. Se Deus cuida dos lírios do campo, se Deus cuida das aves do céu, que dirá nós, que somos a coroa da criação. Então, viver na dependência de Deus é buscar Deus em primazia, é entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. E é lembrar do Salmo 23:1, que Ele é o quê? O nosso pastor. Precisamos de um bom emprego para ser feliz? Se você pensa assim, está equivocado. Preciso casar para ser feliz? Se você pensa assim, está equivocado. Você não precisa namorar para ser feliz. Para ser feliz, você precisa de Jesus como seu pastor, como aquele que vai suprir as suas necessidades. Porque Ele que vai te conceder a verdadeira felicidade. Meu irmão, aprender a viver na dependência de Deus é a melhor coisa que tem. Eu me recordo do tempo de Ibel. Num dado momento, eu tive que
pedi à minha mãe uma ajuda para comprar alguns livros. E eu precisava de mais dinheiro, mas eu pedi apenas o dinheiro para poder comprar os livros. E o dinheiro que ela me mandou dava para comprar todos os livros. E eu fui no banco pela fé. Quando eu chego no banco, eu abro a conta, tinha muito mais daquilo que minha mãe me mandou. Deus tinha levado alguns irmãos aqui de Guiratinga, conduzido eles para poder estar ofertando para mim no IBEL. O meu casamento, essa história é até interessante. Precisávamos pagar uma parcela e estávamos apertados. E aí, eu recebo uma mensagem da presidente da SAF, uma foto. Aí eu já pensei, aquelas fotos de bom dia, de WhatsApp, Senhor te abençoe, deve ser isso aí. Na hora que eu abri a imagem, estava lá, o extrato bancário e a conta com dinheiro. Vou na educação cristã, estou lá diante da missionária, baixinha, bravinha, fazendo as contas para ver se poderia ver se tinha um jeito de escapar dessa situação, dessa dívida, que a gente ia ficar devendo uma parcela. Eu falei, para tudo isso aí. Falou, por quê? Olha aqui a foto. Olha o dinheiro aí. Viver na dependência de Deus. Deus da providência. O Deus que cuida de nós. O Deus que nos ampara e o Deus que nos sustenta. Para que viver ansioso? Podemos usar essas 5 armas que são poderosas. E quais são elas? A oração, os bons pensamentos, bons relacionamentos, contentamento e dependência divina. 5 armas poderosas. Use essas armas para poder lutar contra a ansiedade. Agora a pergunta é, não como lidar com a ansiedade, como lidar com pessoas que estão ansiosas. Em primeiro lugar, tenha paciência. Ame essas pessoas. Procure ver qual é a causa. Outra coisa, no caso de uma crise de transtorno de ansiedade, não fique com medo de enviar seu familiar para o psicólogo. O psicólogo não é médico de doido, não. O psicólogo vai estar ali, tendo a disposição de fazer um tratamento terapêutico. Psicologia, psiquiatria, é bênção de Deus, é providência divina. E é claro, é preciso ter o acompanhamento espiritual. Porque as pessoas que sofrem com ansiedade têm dificuldade para orar, para buscar o Senhor. Ore com essas pessoas. Leia a Bíblia com essas pessoas. Agarre na mão dessas pessoas. E você que sofre com ansiedade, procura boas pessoas, para que você possa se relacionar e assim poder ser conduzido a honrar e a glorificar o nosso Deus, descansando nele, dependendo dele de todo o seu coração. Eu encerro a nossa aula nesta manhã fazendo o seguinte exercício. Eu peço que os irmãos, todos, fechem os seus olhos. Todos os irmãos, fechem os seus olhos. Todo mundo, não vai dormir não, viu? Todo mundo fecha o olho. A gente vai usar agora a imaginação. Você agora vai se ver com 6 anos de idade. Você é uma criança. Você está com 6 anos de idade. Você está correndo na rua do bairro da sua casa onde você morava. Todo feliz. Você está correndo, alegre, brincando, como uma criança. Mas infelizmente tem uma pedra no meio do caminho, você tropeça e machuca feio o seu joelho. Está doendo. Você se levanta mancando, vai para casa. Chegando em casa, você encontra uma pessoa sentada numa cadeira. Sabe quem é essa pessoa? A sua mãe. Você se machucou, você vai contar tudo para ela. Mãe, eu estava correndo, eu estava passando por uma situação terrível, passei por uma situação terrível, tropecei numa pedra, caí, machuquei. Conta tudo para sua mãe. Abre os seus olhos agora. Você não é a criança de 6 anos, você está na idade que você está. Mas a ferida permaneceu. Esse machucado no seu joelho é uma ferida no seu coração. São traumas do passado. São situações que você viveu, que você, de alguma maneira, sente uma dor, sente um peso quando você se lembra. Você ainda está diante da mãe, mas não é a sua mãe. Você está diante de Deus. Agora feche seus olhos novamente. Se ajoelhe, ou então fique sentado. E fale tudo para Deus agora. Tudo que está acontecendo no seu trabalho, tudo que está acontecendo na sua casa, tudo que está causando ansiedade no seu coração. Tudo que está causando ferida no seu coração. Você vai orar agora. Você vai desabafar com Deus. Vamos colocar aqui uma música de fundo, para que nós possamos orar. E daqui a pouco, eu vou quebrar um silêncio com oração audível. Fale tudo o que está acontecendo, meu irmão. Não tem como esconder, porque Deus sabe de tudo. Conte os detalhes do que está acontecendo. Conserte sua vida com Deus.
Fale de todas as feridas que estão no seu coração. Ele vai curar. Ele é o Deus que tem a graça dele maravilhosa para cuidar de você. Lance a ansiedade nele agora, nesse instante. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu povo, diante do Senhor. Nós somos fracos e limitados, Senhor Deus. E existem várias causas que nos deixam ansiosos. Traumas do passado, más lembranças. Limpe, ó Pai, o nosso inconsciente, subconsciente. Existem, ó Pai, pressões sobre nós que nos conduzem a um transtorno, uma crise de ansiedade. Há em nós, ó Deus, fraquezas. Nós dependemos do Senhor. Nós carecemos do Senhor. E nesse instante nós lançamos as nossas ansiedades no Senhor, crendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. Que o Senhor nos ajude a usar a arma da oração e a desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor nos auxilie a ter bons pensamentos, que a nossa mente venha a ser repleta das verdades do Evangelho. Que o Senhor proporcione para nós bons relacionamentos. Nos conceda, ó Pai, um contentamento, plena satisfação no Senhor. E nos conduza, ó Pai, a ter discernimento que nós dependemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, cure as feridas que existem em nosso coração e que nos deixam temerosos e ansiosos. Que o Senhor, Pai, possa perdoar pelas vezes que nós pecamos com ansiedade pecaminosa. Pai, que esse monstro não venha prevalecer, não venha assolar as vidas das pessoas que estão sofrendo em meio a essa pandemia, mas que todos aqueles que ouviram essa aula nessa manhã possam utilizar das 5 armas que estão presentes na Tua Palavra, para que assim venhamos prevalecer diante do monstro da ansiedade. Ser com as nossas vidas, meu Deus, nos ajude a cada dia mais a entregarmos todo o nosso ser e tudo o que somos nas mãos do Senhor, e assim confiarmos no Senhor e crer que o mais o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana que vem nós iremos ver sobre um outro monstro, que é o monstro da depressão. Hoje nós vimos como que nós podemos lidar com o monstro da ansiedade. E eu quero dizer a você, meu querido e minha querida, que Jesus, Ele é aquele que pode segurar a sua mão
e que pode tirar você de uma vida de ansiedade. Ele é aquele que pode aliviar as suas cargas. Temos alguns avisos a serem passados para a igreja. O primeiro aviso é que amanhã começa a semana de oração. É importante que você já venha utilizar dessa arma da oração. Na semana de oração, de segunda a sexta-feira, às 18h30, que você possa estar disponibilizando do seu tempo para estar aqui conosco, louvando, adorando e orando ao nosso Deus. Hoje à noite, por ocasião do culto, nós teremos a Santa Ceia. Então, que os irmãos possam estar se consagrando neste dia. E digo a você que sofre com ansiedade, que tem problemas nessa área, que durante a semana, eu, pastor, Laís, estamos aqui à disposição, para que você possa conversar conosco, para que você possa ter um momento de desabafo conosco e também, principalmente, com o Senhor. Será um prazer poder acompanhar a vida dos irmãos e estar pastoreando os irmãos. Que Deus possa estar nos fortalecendo em meio às crises que nós passamos e vivemos. Com isso, a nossa escola dominical, ela se encerra. Para você que nos acompanhou pelo Facebook, Deus te abençoe tremendamente. Use as 5 armas em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 13, contra a ansiedade. Logo mais à noite, esteja conosco às 19h no culto que nós iremos estar prestando ao nosso Deus.